Olá, mutucas! Meu nome é Rosana e você está no canal Rosa Mutuca. No vídeo de hoje a gente vai falar do preço da nossa peça de artesanato. Como que eu sei calcular o preço da minha peça de artesanato? Eu recebo inúmeras mensagens de pessoas, quando eu dou o PAPS, a pessoa pergunta o preço da peça. E não é de se estranhar que isso todo mundo tem essa dificuldade, né, gente? Então o que acontece? Eu vou dar algumas dicas para vocês de como calcular o preço do seu artesanato. Gente, vale lembrar, eu não sou profissional no assunto. Essa foi a forma que eu encontrei para não levar prejuízo com artesanato, porque até pouco tempo atrás eu mais o meu marido sentou um dia para conversar e ele me mandou fazer um curso no Senac, porque ele falou que eu estava tendo prejuízo com as minhas peças, eu estava pagando para trabalhar. E pelo que eu percebi, a maioria dos erros que acontece por aí é você pegar o preço do material que você investiu na peça e multiplicar por 3. É o que acontece aí na maioria das vezes. Então o que você tem que fazer? Então essa não é a forma correta. Porque você pode estar pagando para trabalhar ou às vezes até cobrando mais caro na peça. Então tem que ter muito cuidado com isso, não é verdade? Então, o que acontece? Como eu estava tendo prejuízo, meu marido disse que ia fazer uma planilha para mim calcular o preço do meu artesanato. Só que até hoje ele nunca fez essa planilha, né? Mas aí, eu analisando, porque eu fiz o curso pelo SESI, eu vou deixar o vídeo aqui de quando eu comecei a fazer o curso, eu deixei um videozinho aqui mostrando pra vocês. Então, o que acontece? Eu fui lá no SESI e eu percebi que o curso é mais voltado para microempresa, ou para quem tem um negócio físico, o que não é o nosso caso, né? Você tem que calcular o custo fixo, o custo variável, o lucro. Você tem que ter esses 3 cálculos em mente, que é o custo fixo, o custo variável e o lucro. Então, o que é custo fixo? É o valor que você gasta mesmo sem produzir nenhuma peça. Exemplos de custo fixo: água, luz, energia, aluguel. Só que a gente não paga energia, a gente não paga aluguel, né? A gente a gente monta o nosso negócio na nossa casa. A gente vai pagar aluguel independentemente de ter um negócio ou não. Então eu não concordo com essa ideia de que a gente tem que incluir o valor do nosso aluguel no nosso negócio. A gente está misturando coisa pessoal com o negócio. Eu acho que você misturar coisa pessoal com o negócio não é certo. Então o que eu faço? O único gasto que eu tenho aqui na minha casa que eu coloquei foi o valor da energia, porque a energia, quando eu começo a trabalhar muito, eu sinto que a minha energia aumenta. Então esse valor que ela aumenta é o valor que eu acrescento nas minhas peças. Então eu considero esse valor como custo variável, porque o custo fixo não é quando o custo fixo não é um valor que você tem mesmo sem fazer nenhuma peça. Então eu considero que esse valor é variável, porque o variável é o custo que você tem sempre que você produz uma peça. Então eu considero a minha água como valor variável. O único custo fixo que eu considero que tem, e já tem pouco tempo que eu comecei a acrescentar ele, é o MEI, porque o MEI eu pago todo mês, independentemente de eu vender 10 peças ou 0 peças, eu pago o MEI. Então ele é o único que eu deixo como custo fixo. E o que é custo variável, que eu acabei de falar? Que é todo aquele gasto que você tem quando você produz uma peça. Então vamos lá. Como que eu faço para saber esse valor? Então é o valor de material, valor de desgastes, né? Esse valor de desgaste eu só coloco da minha máquina, não coloco de mais nada, porque é a coisa que eu mais uso. E você sabia que você tem que cobrar o custo quando você leva a sua máquina na manutenção? Quem tem que pagar é a empresa? Você sabia que você deve acrescentar esse custo? E como que você acrescenta esse custo? Através do custo de deteriorização natural das coisas. Então eu coloco esse valor também, eu acrescento esse valor. E o valor do meu salário também está no custo variável, porque o meu salário eu não considero ele como custo fixo, eu considero ele como custo variável. Porque quando eu produzo uma peça, eu sei a quantidade de horas que eu trabalhei naquela peça e sei quanto vai custar o meu salário naquela peça. Então eu só tenho o meu salário quando eu vendo uma peça, por exemplo, né?
É lógico que isso no mundo corporativo, para quem tem um negócio montado, o salário dele é fixo, né? E aí vai pro custo fixo. No nosso caso, não. É só quando a gente vende uma peça que a gente sabe a quantidade de horas que a gente trabalhou naquela peça, que a gente vai cobrar o nosso salário. E por último vem o lucro. O lucro, gente, é diferente do seu salário. Seu salário, você já retirou ele lá. O lucro é da empresa, é para você reinvestir na empresa novamente. Então, o lucro geralmente ele varia aí entre 12% até 100%, só que eu geralmente cobro 30% do meu lucro, é o máximo que eu cobro. E depois de ter feito todos esses cálculos, eu ainda dou um pulinho lá no Elo7 e vejo o valor de uma peça semelhante à minha, vejo o valor dela mais caro e o valor dela mais barato. E faço um cálculo ali mediano, e esse é o valor da minha peça no final. Ficou confuso, né? É muito cálculo, aí você tem que fazer muito cálculo. E eu também tive essa dificuldade, e como eu não tenho meu marido que é bom de cálculo para me ajudar, então, como eu falei lá no início, meu marido disse que ia fazer uma planilha pra mim e nunca fez. Aí eu peguei e falei assim, peraí, vou pesquisar, que de repente tem essa planilha pra vender na internet. E realmente tinha. E eu pesquisei várias planilhas, mas achei uma ótima, que é a do Lucas. Essa planilha, gente, ela dá autonomia. Por exemplo, se você não tem um custo fixo, por exemplo, se você não paga MEI como eu, por exemplo, aliás, se você paga MEI como eu, tem um custo fixo, você vai colocar lá. Se você não paga, você coloca 0 e ele vai somar ali pra você. E no final ele dá o valor da peça. Então eu achei maravilhosa essa planilha. E eu vou deixar um videozinho aqui onde o Lucas mostra ela por dentro pra vocês verem como que ela é. Porque eu tô adorando essa planilha. E assim, ela veio pra me ajudar. Eu acho que a gente tem que fazer esse tipo de investimento sim no nosso negócio. Assim como eu já falei pra você, assim como você compra uma boa máquina de costura, assim como você compra bons tecidos, você precisa de auxiliares. Porque se você ficar ali perdendo tempo, calculando o preço do seu artesanato, você está perdendo tempo. E principalmente eu, que não sei nada de cálculo, só coloco os valores lá e ela me dá o cálculo, não é muito bom? Não é muito mais fácil trabalhar desse jeito? Então, eu vou deixar o videozinho pra vocês, vou deixar o endereço do Lucas aqui embaixo, se vocês quiserem ir lá. Lá no blog dele, ele ensina também a calcular o valor da peça de artesanato, também convém vocês assistirem aquele vídeo dele lá, é muito bom. E eu vou deixar o link dele aqui embaixo e vou deixar rolando o vídeo onde ele mostra a planilha pra vocês e volto pra conversar com vocês no final do vídeo. Ele é uma ferramenta para instalar no computador com Windows, e eu vou fazer agora com você o preço de venda de uma peça. A primeira coisa a fazer é inserir os custos estruturais: o aluguel, depois a energia, a água, o telefone, a loja virtual e a depreciação. Aqui na depreciação eu vou inserir alguns bens para você ver como funciona. Por exemplo, notebook, cadeira, e aqui vou informar o tempo utilizado para fazer a peça. Como esses custos são bem baixos, eu recomendo colocar em dias, mesmo a peça sendo feita em 30 minutos ou menos. Agora vou inserir os custos com a produção da peça. Primeiro, vou pôr as horas trabalhadas para confeccionar essa peça, por exemplo, foram 1 hora e 20 minutos. E agora vou colocar os materiais utilizados para confeccionar. Vou simular uma encadernação artesanal, porém você poderia fazer com qualquer tipo de artesanato feito por você. Eu usei 2 folhas de papelão cinza, papel para revestir externamente, papel para revestir internamente a capa e a contracapa, papel A4 para o miolo, nesse caso usei 100 folhas. Veja, ele já calcula automaticamente qual o custo dessas 100 folhas. Usei também fio encerado. Usei 2,5 metros. E usei cola PVA. 60 gramas. Ele já gera aqui o resultado, tá vendo? Sem precisar ficar calculando quantas gramas vale 1 quilo. Agora irei inserir os custos com divulgação.
Aqui você pode escolher caso tenha utilizado, por exemplo, Facebook, Google, Folder, enfim. Depois você insere o custo com embalagem, nesse caso usei uma caixa de presente. E aqui o custo com entrega. Se você usa Correios, você insere os custos com Correios. Se você entrega suas peças em mãos, você inclui também o custo que você teve com o carro ou ônibus. Se você vende usando o Elo7 ou outra loja virtual, você pode configurar a comissão deles aqui. Nesse exemplo, essa peça vai ser vendida no Elo7. E aqui entra os impostos. Você insere baseado no tipo de empresa que você tem, ou você pode pôr 0 caso você trabalhe como pessoa física. E por último você informa a margem de contribuição. E o precifico vai gerar para você o preço de venda, seu lucro líquido e a margem de lucro. Se eu deixar 0, vai ficar no negativo devido às comissões e impostos. Mexendo aqui eu consigo ver qual o valor mínimo recomendado para a venda. E você também consegue visualizar qual custo deixa sua peça mais cara. Com isso você sabe exatamente o que você deve alterar para ter um preço mais competitivo e consequentemente mais lucro e mais vendas. Por exemplo, se você perceber um custo maior no material, então você pode ver formas de baratear esse custo, substituindo por materiais mais baratos ou procurando fornecedores mais em conta. Aqui embaixo tem a opção de salvar e você também pode imprimir um relatório para ter esses dados em mãos e poder avaliar seu preço sem precisar ficar na frente do computador. Então, meninas, vocês gostaram do vídeo, viu que é bom e ela é bem fácil de mexer, bem intuitiva. Por isso que eu escolhi ela. Você vai sempre saber o valor da sua peça de artesanato. Chega desse negócio da gente ficar, ai, não sei quanto custa, porque se você souber quanto custa, você sabe vender, você tem segurança para vender. Porque a maioria da nossa insegurança para vender a peça é não saber o valor. E com essa planilha vai ser super fácil você saber o valor de venda da sua peça. Então eu espero que vocês tenham gostado, só por isso eu já mereço meu joinha. Deixa um joinha, curte, comenta, compartilha esse vídeo com as suas amigas que têm dúvida para vender sua peça de artesanato. Não se esquece de me inscrever, não se esquece de pedir para participar lá do grupo. Eu agora tenho um grupo que é Mutucas Criativa. Lá no meu grupo eu vou começar a dar aula para quem é iniciante, algumas diquinhas de costura para vocês lá no meu grupo. Então se vocês quiserem lá participar do meu grupo é Mutucas Criativa. Me segue também nas outras redes sociais como Instagram. O Instagram vocês acompanham o que está acontecendo comigo lá em tempo real, o que eu faço com as minhas encomendinhas, como que é meu dia em tempo real. E passa lá na minha página também, curte lá, vão lá no meu blog também. Pode ficar à vontade, eu vou deixar todas as minhas redes, todos os canais de comunicação comigo aqui embaixo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho para todas e até o próximo vídeo.